Você já parou para pensar em tudo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo? Não. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da geopolítica mundial, que é infernal. Também vamos falar o que essa geopolítica tem a ver com esse domínio infernal e com a invasão silenciosa que está acontecendo na nossa mente, no nosso corpo, e o que tudo isso tem a ver com alienígenas e demônios. Segue o Ocultos. Um questionamento a respeito de como o nosso mundo está caminhando para um caos e ninguém está vendo. E como as forças do abismo estão invadindo o nosso mundo. De forma que nós, os despertos, conseguimos perceber nitidamente e como o grande Criador está fazendo para mostrar o que realmente é tudo isso. Vai soltando o like aí, já vai deixando já o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha esse conteúdo com todo mundo que você conhece, para que outras pessoas também possam despertar. Eu sei que é difícil, mas o nosso intuito é trazer verdades que muita gente não consegue ver por si mesmos. Poucos conseguem abrir os olhos e entender o que está acontecendo. Ocultos, o canal que fala a verdade. Muitos estão deixando as escrituras sagradas, deixando de ouvir o grande Criador. Não entendem que existe algo que está fazendo com que o mundo se torne o próprio inferno. A maior parte das pessoas não está entendendo, cara, o que está acontecendo. Então vamos lá. A geopolítica mundial e a influência da mídia que trabalha com forças negativas estão extremamente poderosas nesse mundo. E as pessoas já não têm mais noção do que é certo e do que é errado. O nosso mundo foi invadido e nós estamos cativos dentro do nosso próprio universo. E para conseguir se desvencilhar destas forças, dessa invasão silenciosa sem o nosso consentimento, é necessário entender o que está acontecendo no nosso mundo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você agora. Há teorias que o pessoal vai falando por aí, como por exemplo a teoria da internet morta. Você já ouviu falar disso? Existe uma ideia de que parte da atividade online que nós vemos hoje não é gerada na verdade por seres humanos, mas é gerada por inteligências artificiais, bots, algoritmos automatizados. A ideia é que após um certo momento a internet passou a ser povoada por uma massa de conteúdo produzido para simular alterações ou intenções humanas, criando um ambiente artificial onde a espontaneidade e a verdadeira conexão foram substituídas por rotinas programadas, gerando assim um cenário de aparente atividade, mas esvaziando as coisas de autenticidade. Ou seja, essa teoria aponta para consequências profundas na psicologia coletiva, gerando sentimentos de alienação e desconfiança generalizada sobre a autenticidade das informações e interações que existem. Isso pode levar a uma homogeneização cultural, onde o conteúdo gerado por IA passa a predominar, diminuindo a adversidade e a riqueza do pensamento humano. Olha que sinistro. Além de minar a confiança nas instituições e na própria percepção da realidade. É um cenário que desafia a nossa capacidade de discernir o que é real do que é
artificial. Bom, e é aqui que entra o cenário geopolítico mundial atual, que tem sido marcado por tensões entre potências como Estados Unidos, China, Rússia e conflitos em andamento, e disputas por influência econômica e tecnologia, assim como a corrida pelo domínio espacial. E qual tipo de tecnologia seria essa? Aqui entram as ideias de que a liberação de documentos por governos como o governo dos Estados Unidos seria interessante para outras potências, por causa que esse assunto é um assunto real. Por quê? Porque isso traria informações sobre fenômenos não explicados. E até pouco tempo não haviam provas conclusivas de que sejam de origem alienígena, até a liberação dos documentos por parte do governo dos Estados Unidos. E muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos não só teria material biológico, ou seja, não humano, como também pactos com estes seres interdimensionais. Havendo teorias de que uma invasão alienígena estaria para acontecer, mas na verdade não seriam alienígenas, mas sim demônios. E quem estaria por trás de tudo isso seria o governo dos Estados Unidos. E a liberação desses documentos supostamente acontece justamente quando um governo mundial se anuncia e com um fundo geopolítico extremamente ardiloso e também relevante. Os países tentam mostrar controle e conhecimento sobre possíveis ameaças ou tecnologias desconhecidas, o que pode influenciar a percepção de poder entre países e unir a raça humana contra uma força invisível, uma ameaça exterior. Além disso, alimenta o debate sobre segurança mundial e a confiança da população nas instituições de hoje, deixando todos os seres humanos do mundo nas mãos de um único governo mundial. Este governo que seria dominado pelo anômalo, que por sua vez dominaria essas forças que viriam dos céus e que com certeza lutariam contra o Deus Supremo, o Senhor dos mundos. E fica um questionamento: o que é real e o que é falso? Por enquanto, as respostas, poucas que temos, nós só podemos idealizar o que vem por aí. E daí aparecem médicos de todo mundo falando sobre estudos que identificam um efeito colateral nas vacinas que nós tomamos. Muito sério isso. Coagulação sanguínea, fora a trombose, que levou muitas pessoas a fatalidades. Tudo isso pela vacinação em massa durante a pandemia. E agora? Logo também temos a influência da água, da comida e do que ingerimos no nosso DNA. Existem vários casos de que a nossa comida está sendo, de alguma forma, mexida com certos tipos de conteúdos que podem trazer malefícios à vida humana. Fora os fatores ambientais que podem nos afetar, como a presença de poluentes como microplásticos. Microplásticos nos recursos naturais é um tema de preocupação crescente para a saúde pública, exigindo pesquisas contínuas para entender seus impactos a longo prazo. E fica uma pergunta: como microplásticos foram inseridos tanto na água como até mesmo em certos tipos de alimentos? E a última agora foram carrapatos
que foram inseridos na natureza de forma geneticamente modificada, o qual traz uma doença que faz com que o ser humano tenha uma certa alergia à carne vermelha. E daí nós temos acontecendo as opções de carnes sintéticas, que também podem trazer efeitos terríveis ao corpo humano. E o mais importante de tudo isso é que o nosso DNA está sendo modificado por conta de todas essas parafernálias, de sermos afetados por tudo isso. E a pergunta que fica é: o que realmente está acontecendo? O que está acontecendo realmente é uma preparação, pois estão desumanizando os seres humanos, afastando eles do Criador, trazendo forças interdimensionais que eles chamam de alienígenas, mas nós chamamos de demônios, os mesmos que mexeram antigamente no DNA humano, há muito tempo atrás, Azazel e Sammiasa e outras forças que comandam esse mundo, cujo qual estão preparando o terreno para aquele que dará legalidade aos homens maus e também a essas forças que estão invadindo não só o nosso mundo, como trazendo a mudança do DNA humano. Não passa de uma preparação para algo que nós, seres humanos, ainda não sabemos o que é, mas que já sentimos que está acontecendo. Você está preparado?